A gente vai falar hoje, ao longo da nossa programação, a gente vai conversar muito sobre essa decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do diretor da Polícia Federal, o Ramagem, alegando que pode haver indícios, né, de desvio de finalidade. Nós vamos conversar sobre isso. Há casos, há precedentes de ministros que foram indicados e não tomaram posse. O Lula chegou a tomar posse e depois a nomeação foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Gilmar Mendes. Houve o caso do ministro do Trabalho, da ministra do Trabalho no governo Temer, a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que também foi proibida de assumir o cargo. Vamos falar sobre isso, mas eu queria agora discutir um outro assunto. Um país como o Brasil tem problemas demais, tem tanto problema, que a gente acaba esquecendo muitas vezes qual é a missão de um presidente da República, né? Do presidente da República. Para que a gente elege um presidente? A gente elege um presidente para ele baixar os juros, para ele manter os juros baixos, para baixar a inflação, para manter a inflação baixa? Não, essa é uma missão do presidente do Banco Central, que o presidente da República escolhe junto com o ministro da Fazenda. É para melhorar o sistema de saúde? Também não, essa é uma missão que é dada ao ministro da Saúde e também aos secretários de saúde, estaduais e municipais. Melhorar a qualidade do ensino no país? Também não é isso exatamente, porque isso é tarefa do ministro da Educação, em parceria com os secretários da Educação, também municipais e estaduais. Tem também, a gente poderia dizer, não, mas melhorar as estradas, os aeroportos, aquilo que a gente chama de infraestrutura, também tem gente para fazer isso, né? Reduzir a desigualdade, combater a miséria. O presidente da República tem como missão montar um time que faz essas coisas todas, mas tem algo que só ele pode fazer. Ele pode ter um bom ministro da Fazenda, ele pode ter um bom ministro da Saúde, ele pode ter um bom ministro da Educação, ele pode ter um bom ministro de todas as pastas, mas tem algo que é dele, é privativo dele, só ele que é ser um líder. E o que é esse tal de líder? O que é liderar, né? Antes de qualquer coisa, liderar é inspirar e motivar, né? Inspirar e motivar com as declarações que dá, com as atitudes que toma, com os exemplos que dá na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos gestos, nos movimentos, sempre reforçando valores que elevam a autoestima das pessoas, dos liderados, nós, sempre reforçando o compromisso de todos com a defesa de princípios. No caso do presidente da República, quais são esses princípios? São os princípios que estão expressos na Constituição brasileira. A soberania nacional, a cidadania, dignidade das pessoas, tem uma lista. Entre elas, uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária, está escrito na Constituição. A Constituição brasileira que é repleta de defeitos, a Constituição brasileira que é extensa, desnecessariamente extensa. Todo instante a gente tem que emendar a Constituição, porque tem um monte de coisa que não tinha que estar lá. Então, quer fazer uma reforma da Previdência, tem que fazer uma PEC. Essa Constituição, que é exagerada, ela também tem um lado dedicado aos princípios. E a solidariedade é um destes princípios, que deve ser defendido por todo mundo, a começar pelo próprio presidente da República. Ele deveria ser o número 1 da solidariedade. Um presidente da República que não consegue ser solidário com o povo, ele autoriza o povo a virar as costas para ele. Está dizendo, olha, virem as costas para mim. Um presidente da República que não consegue estabelecer com o povo uma relação acolhedora, autoriza o povo a repensar as escolhas que fez nas eleições. E eu estou falando isso porque o presidente Bolsonaro tem dado demonstrações seguidas de que a palavra solidariedade não tem um espaço importante no vocabulário dele, né? E se está faltando, né, se tem, ou se ele quiser dizer que tem, está faltando mostrar isso com mais clareza. Veja só, a Covid-19, o coronavírus, parou o mundo. Parou o mundo rico, parou o mundo pobre, parou o judeu, parou o árabe, parou o católico, evangélico, parou o capitalista, parou o comunista, parou o branco, negro, parou o planeta, né? E ela uniu o mundo, não uniu no sentido fofo, não, mas todos em torno de um mesmo inimigo, um vírus que é altamente contagioso e que ele faz um estrago, além de fazer um estrago na economia, ele faz um estrago no serviço de saúde dos países, porque as internações são longas.
muitas delas bem-sucedidas e outras nem tanto. Então, a gente vê as cenas de pessoas sofrendo na UTI, de pessoas sofrendo porque não conseguem entrar na UTI, de pessoas sofrendo porque os parentes morreram, cenas de coveiro enterrando gente em vala comum. A gente está vendo isso, e não é a gente está vendo isso em país miserável, não, a gente está vendo isso em país rico. Aconteceu isso na Europa, aconteceu isso nos Estados Unidos, está acontecendo também em alguns lugares do Brasil. E aí os chefes de Estado, os governantes, os líderes, eles têm duas coisas para fazer. Uma delas todos estão fazendo. São as medidas econômicas. Então, dinheiro para os mais necessitados, dinheiro para os setores empresariais fragilizados. Alguns setores estão destruídos, destroçados. Ninguém quer que o combate ao vírus gere como efeito colateral uma nação de miseráveis. Quer dizer, você vence o vírus e depois deixa a gente passando fome. Não dá, tem que encontrar um meio de campo aí. Mas os governantes do mundo, porque são líderes, eles precisam, nessa hora, além de adotar as medidas econômicas, dar uma palavra de acolhimento. É a tal solidariedade de que eu estou falando, de que a Constituição fala, deveria ser uma coisa natural, não forçada. Deveria ser uma coisa autêntica, não deveria ser algo estudado. Mas ainda que seja forçado, ainda que seja estudado, as palavras têm que ser ditas. A Angela Merkel, por exemplo, da Alemanha, ela disse o seguinte: desde a Segunda Guerra Mundial não houve maior desafio ao nosso país que depende tanto de agirmos em solidariedade. Ela cresceu nessa crise. O presidente da Itália falou que a gente precisa da mesma unidade da Segunda Guerra, a gente precisa evitar o contágio, acelerando outro contágio, o contágio da solidariedade. Também falou em solidariedade. O primeiro-ministro da Espanha falou, para a gente parar o vírus, a gente precisa agir com responsabilidade e com unidade. Vamos lavar as mãos, vamos ficar em casa. Macron, depois de 23 mil mortos, não o Macron do início da crise, a epidemia começa a desacelerar, ele festejou e disse: a esperança renasce. O nome disso é empatia. É a capacidade de sentir e de demonstrar que está sentindo aquilo que o outro está sentindo, mesmo que você não esteja sentindo. Um líder que não consegue fazer isso, ele desaponta aqueles que acreditam nele. Vai minando. Essa admiração vai ficando cada vez menor. Então, Felipe Bueno, vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro quando apresentado ontem à noite a uma entrevista, ele deu uma entrevista, foi apresentado os últimos números de contaminações e de mortes da Covid-19 no Brasil. Ontem ele falou uma coisa, depois a gente vai ouvir o que ele falou hoje. O que ele falou ontem? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bom, aí ele voltou ao assunto hoje. Tem aí o áudio? Vamos lá. Se lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, ok? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero é, na graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. É isso que eu quero, Mara. Deus está conosco. Olha, o presidente usou o e daí. E daí, ele não pediu desculpa hoje. Olha, eu usei uma expressão ontem, falei e daí. Não queria dizer isso, eu queria dizer uma coisa diferente, não consegui dizer, então hoje eu venho aqui para me corrigir. O presidente ele pode brigar com o ex-ministro da Saúde, ele pode brigar com o ex-ministro da Justiça, ele pode brigar com o Rodrigo Maia, ele pode brigar com quem ele quiser. Mas quando o maior inimigo do Brasil nesse momento mostra os dentes, eu estou me referindo ao coronavírus, o que se espera do presidente são gestos de solidariedade. Não é sair sem máscara, não é sair abraçando as pessoas, não é comer sonho em padaria, não é desafiar o vírus, não é chamar o vírus de gripezinha, não é brincar com a dor das pessoas. A briga não é contra o Supremo Tribunal Federal, contra os políticos, contra o PSOL, contra o PT, contra a Câmara dos Deputados. A briga é contra a Câmara Fria. Não existe comunavírus, ao contrário do que o inclassificável chanceler brasileiro disse num artigo ridículo. A briga não é contra um vírus chinês, que não existe. Um vírus chinês
criado em laboratório, ao contrário do que o limitadíssimo ministro da Educação sugere. E, aliás, está sendo investigado por racismo, por determinação do ministro Celso de Mello. A briga não é para fazer aprovar um remédio goela abaixo que a ciência está investigando, testando e não aprovou. E não aprovou por quê? Porque a ciência é anti-bolsonarista, a ciência do planeta Terra. A briga não é contra a Organização Mundial da Saúde, que é apresentada pelo bolsonarismo como uma entidade comunista. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde é comunista agora. A briga é contra o vírus e a favor do Brasil e dos brasileiros. Não interessa se a maioria das vítimas é formada de gente mais velha, se as vítimas hipertensas, cardíacas, diabéticas têm maior chance de morrer ou não. Não importa o perfil da vítima. Quer dizer, a gente vai escolher agora que é mais legal que morra esse perfil do que aquele perfil? O que está em discussão não é o perfil da vítima, o que está em discussão é o perfil do presidente, é a atitude do presidente, é a falta de humanidade do presidente, é a falta de solidariedade ao preferir o e daí e palavras duras em vez de carinho e acolhimento, em vez de demonstrações seguidas de carinho e acolhimento em cada palavra desde o início da crise. Não existe gripezinha. Não existe gripezinha que faz o que a Covid-19 faz. A taxa de letalidade da Covid-19 pode não ser tão grande quanto a de outros coronavírus, que não abateram o mundo do jeito que este está abatendo o mundo. Mas ela é muito mais letal do que o H1N1. E ela, além de vitimar no Brasil e no mundo, ela está deixando uma sequela monumental. Todo mundo que está dentro de casa protegido ou tentando se proteger do coronavírus para não virar estatística. Então, o presidente tem demonstrado ao longo desse processo, principalmente na semana passada e nas semanas anteriores, por causa de processos sobre filhos, etc., uma grande preocupação com alguns zeros. O 01, o 02, o 03 ou até o pegador do 04. Mas ele está demonstrando que não se solidariza com outros zeros, que são os 3 zeros depois do número 5, que eu me refiro a 5.000 vítimas fatais até agora no Brasil e as outras tantas no mundo, nos países vizinhos, para quem ele poderia mandar um gesto nesse momento de solidariedade. Ele falou, e daí? E daí? E daí não dá. E daí realmente passou de qualquer limite. O presidente tem um grupo de pessoas que o apoia, e é extenso, é muita gente que o apoia. Ele tem que olhar para essas pessoas com carinho, porque entre elas também tem muita gente que está adoecendo. A doença não está escolhendo os desafetos do presidente, ou aqueles que preferiram a candidatura de outros candidatos em 2018. O presidente é presidente de 210 milhões de brasileiros e tem 210 milhões de pessoas doentes. As que não pegaram a Covid-19, pegaram e vão pegar a recessão que vem por aí. Então o presidente da República tem que demonstrar carinho, acolhimento, afeto, solidariedade. Solidariedade é um tema que está no coração e na Constituição brasileira.